Boa noite, meus irmãos. O Senhor falou para nós, cada um fala a verdade a seu irmão. Então, nada de máscara para o pregador, vocês ficam à vontade. Nós vamos orar ao Senhor, amém? Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Deus, para adorá-lo, para servi-lo. E também, ó Deus, ouvir o Senhor. E rogamos que, em nome de Jesus Cristo, fale o coração do teu povo. Abençoe teu povo aqui presente, aqueles que nos assistem pela transmissão. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, neste momento, abrir uma janela rapidamente, onde os irmãos poderão ver em 1 minuto um pouco a questão do mundo, a situação da evangelização do mundo. Por favor. Você sabia que a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem mais de 240 missionários servindo em mais de 40 países? Fora esses, são vários candidatos se preparando para levar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Os nossos missionários desenvolvem vários projetos que têm como foco a evangelização, o discipulado, a plantação e revitalização de igrejas, o treinamento de lideranças locais, a formação teológica e a tradução da Bíblia para povos que ainda não têm a palavra na sua própria língua. Além disso, também trabalhamos com educação formal com princípios cristãos, atendimentos na área de saúde, socorro e auxílio em situações de catástrofes, trabalhos com refugiados, com imigrantes e muito mais. E este é o nosso chamado. Essa é a nossa missão: conscientizar, mobilizar, treinar e enviar cristãos comprometidos com o Senhor para anunciar o Evangelho de Cristo em campos transculturais, dentro e fora do Brasil, respeitando as peculiaridades culturais de cada povo ou etnia. E saiba que você também pode fazer parte dessa missão, dessa grande obra que não pode parar. Com sua parceria, podemos fazer muito mais. Juntos, nós chegaremos até os confins da terra. Então, participe, ore, contribua, divulgue, vá. Seja um parceiro da APMT e se mantenha informado através dos nossos canais nas redes sociais e no nosso site www.apmt.org.br. Pode acender, por favor. Antes nós podemos ler o texto bíblico e nós falamos sobre o tema desta noite. Eu gostaria de fazer uma pequena consideração a uma lembrança de há uns 6 anos atrás. Nós, num culto de estudo bíblico aqui com o reverendo Fábio, eu trabalhava naquele tempo ali no tribunal e descia de vez em quando a pé, trocando empurrões com alguns postes pelo caminho. Naquele dia eu cheguei um pouco atrasado. E como eu utilizava um medicamento para diabetes, que era comprimido, e ele me castigava. Eu me deixava constantemente cansado. E quase todas as quartas-feiras eu sentava aqui na frente e começava a pescar. E jogava o peixão grande, caía na cesta do pastor, no cesto dele, e então ele tinha peixe para a semana toda. E nós, assim, ele anunciou os temas. A igreja que Deus quer. Eu nunca esqueci disso. Naquela noite eu não pesquei. Não estava atento demais para pescar. E quando ele anunciou qual é a igreja que Deus quer, ele disse que é uma igreja, primeiramente, é uma igreja temente a Deus. Segundo, é uma igreja que ama a palavra de Deus. Terceiro, é uma igreja relevante. Isto é, uma igreja criativa. E quarto, quando ele falou esta palavra, então algo aconteceu comigo. Ele disse, a igreja missionária é a igreja que Deus quer nesta terra.
E para eu não perder o último ponto, então não dormi no primeiro, no segundo e no terceiro. Fiquei atento, seguro. Aquilo mexeu com a estrutura do meu coração e eu queria saber o que o pastor vai falar sobre a questão missionária. A propósito não é aqui relembrar aquilo que ele falou. Nem me lembro mais muita coisa do que ele falou, mas esses temas ficaram. Não foi anjos que me revelaram. Eu estava atento, sentado lá atrás, no terceiro banco para cá, e então eu ouvi todo o estudo bíblico, e eu agradeço ao pastor ter falado aquele dia tão claramente à igreja, e nós temos já começado uma caminhada missionária desde 2005, quando nós realizamos a primeira conferência missionária com a missão Portas Abertas. Certo? Então, eu quero, nesta noite, falar sobre esses 4 pontos, olhando para uma igreja do Novo Testamento, do tempo da igreja primitiva, em que ela revela esses 4 pontos. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 15, o nosso querido presbítero vai estar lendo aqui para nós. Leamos, irmãos. Atos 17, de 10 ao 15. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Obrigado, meu irmão. Aqui nós dependemos imensamente da memória, tá certo? Então, eu vou tentar explicar. Na última mensagem, eu deixei 2 pontos de 4 tipos de oração do nosso colega da época de Paulo, Epáfras. Então, o primeiro era uma oração constante, era uma guerra, era uma luta. Segundo, era uma oração intensa, agonia, que tratava com Deus, com agonia, um coração quebrantado, um coração voltado inteiramente para as igrejas que Deus tinha na sua missão, levantado em Colossos, em Hierápolis e também em Laodiceia. Também era uma igreja, era uma oração específica. Ele pedia todos os dias a Deus que aquela igreja pudesse crescer, pudesse amadurecer, pudesse conhecer a vontade de Deus e também fazer a vontade de Deus. Em 4º lugar, era uma oração carregada, era uma oração sacrificial. Ele tinha trazido consigo o jugo. Ele tinha no seu coração o jugo. Ele deixou essas igrejas em crescimento. Mas ele amava Paulo, ele admirava Paulo, ele não queria perder as oportunidades também com Paulo. Na verdade, ele queria dar mais do que receber de Paulo, mas seria uma grande oportunidade. Eu acho que cada um de nós gostaríamos de estar ao lado do apóstolo Paulo, né? Mas ali ele, então, via nesse homem que amava a Deus essas 4 tipos de oração. Aqui a palavra de Deus fala a história da pregação do apóstolo Paulo na cidade de Bereia. Paulo se encontrava em Tessalônica quando começou um grande tumulto, e então aqueles homens foram à casa de Jasón
e para poder pegar Paulo, trazer arrastado ou morto, mas principalmente que eles queriam ouvir, eles queriam dizer que aqueles homens que haviam transtornado o mundo estavam ali também. Então a igreja de Tessalônica faz uma comissão missionária. Ela pega Paulo e sai da cidade antes que eles fizessem mais mal a ele. Aí Paulo chega aquela noite, ele já saiu de Tessalônica à noite, e ele chegou à noite em Bereia, e ele foi direto para a sinagoga, e ele começou a pregar o evangelho ali naquela sinagoga, naquela sua primeira noite. E diz a palavra de Deus que estes eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque observava tudo quanto Paulo falava, eles examinavam se lá no Antigo Testamento estava falando desse Cristo. Era uma igreja que não tinha o conhecimento da cristandade. Ela tinha uma certa noção daquilo que a palavra de Deus dizia, mas quanto ao respeito ao cumprimento das coisas lá em Jerusalém, na pessoa de Jesus Cristo, ainda eram anuviados. Então, tudo que Paulo pregava, eles iam olhar se de fato era. Primeiramente, diz que esta igreja recebeu a palavra de Deus com muita avidez no seu coração. Ali revela uma igreja, o povo era judaico, eles tinham temor de Deus, porque tinham avidez pelo conhecimento de Deus. E então, eles ficavam tateando para que pudesse compreender. Quando Paulo chegou para falar o evangelho, então eles abraçaram a fé e começaram também a questionar a palavra e perguntar a Paulo, como é esse negócio aí, Paulo? Como é essa questão da ressurreição do Messias? Como é essa explicação que se dá quanto à nossa esperança de que o Cristo, o Messias, viria restaurar a nossa vida das mãos dos romanos e tornar nós um império? Como é isso? Paulo, então, tinha grandes oportunidades de ensinar a verdade a respeito de Jesus Cristo, da sua doutrina, daquilo que aconteceu com ele e por que aconteceu dessa forma, de Jesus ter sido levado à morte. Falou da ressurreição, certamente, falou a respeito da grande comissão. Paulo, então, falava com ousadia naquele lugar. Então, nós aí já encontramos os dois primeiros pontos da igreja que Deus quer. Uma igreja que é temente a Deus. E uma igreja que amava a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus. Nós temos estudo bíblico na quarta-feira, temos estudo bíblico na escola dominical. É tradição na igreja presbiteriana a escola bíblica dominical. Infelizmente, ela não é prezada por todos os seus membros. Nós temos aqui aproximadamente 50% a 70% de pessoas que assistem à escola dominical. E quem não vem está perdendo. Nós estamos ensinando a Bíblia livro por livro. Você está tendo a oportunidade de conhecer a Bíblia. E Deus nos chama para amar a sua palavra. Nós precisamos ancorar a nossa fé na sólida explicação do Evangelho. Nós não podemos ficar por aí tateando, correndo atrás deste ou daquele. Aquela igreja de Bereia, ela, apesar de saber da Paulo, que tudo que Paulo estava fazendo, eles criam porque eles observavam a palavra de Deus. E nós, nesses tempos modernos, também precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos ter o temor de Deus, porque ela nos leva à sua palavra. Ele nos leva a meditar a sua palavra dia e noite. Ela nos ensina que ela é a luz de Deus para o nosso viver aqui na terra. E esta igreja, ela também é criativa. Era uma igreja que pensava nas coisas relevantes. Então, por que aquele povo estava ali agora, aglomerado atrás de Paulo, ouvindo na sinagoga? Aqueles gentios que creram no Evangelho de Jesus Cristo. Porque aquele povo encheu-se de zelo de Deus para poder ensinar. E então fica imaginando ali aqueles cristãos novos convertidos,
chamando as pessoas para ouvir este apóstolo Paulo. Não perca a oportunidade. Vamos lá ouvir o Evangelho. É isso que nós precisamos. Uma igreja que chama, uma igreja que vai atrás, uma igreja que presta auxílio à sociedade, de forma que ela possa ver o amor de Deus. Então a igreja, a cidade estava aglomerada. Chegou-se a perseguição. Então começou a haver um tumulto muito grande. E eles sabiam que eles eram capazes de fazer. Mas a igreja teve discernimento. Ela tinha um ponto forte de maturidade em um tempo tão curto. E então eles fizeram um conselho missionário. Eles sentaram com o apóstolo Paulo para ver como é melhor fazer. E então eles concluíram que deveria tirar Paulo daquela cidade. Até porque a perseguição não é o fim. A perseguição impulsiona. E Paulo, então, deixando aquela cidade de Bereia, por causa da perseguição, porque o próprio Senhor Jesus disse, se vos perseguirem nessa cidade, fujam para outra cidade. E então Paulo foi levado até Atenas, onde uma comissão acompanhou ele. Ele fez uma logística rápida naquela cidade, uma cidade de incrédulos, de idólatras, e então ele deixou esse recado para os irmãos que voltavam para Bereia. Mande que Silas e Timóteo, meus companheiros, venham sem detença. Paulo tinha a visão aberta. Deus tinha a agenda para Paulo. E então, aquela igreja que era criativa, ela percebeu em tempo de poder enviar Paulo a Atenas. Eles eram conhecedores disso, porque pertenciam à mesma região da Acaia e também da Macedônia. E eles estavam ali com Paulo, e depois deixaram Paulo, voltaram, deram recado para Silas e Timóteo. Esses dois precisavam ficar na cidade. Certamente aquele conselho calculou que era importante esses dois homens ficarem com eles, por causa do tumulto. Precisava alguém mais instruído na palavra, para que não deixasse a igreja esmorecer. Paulo, então, foi levado por uma comissão missionária. E Deus, meus irmãos, graças a Deus, Deus nos tem dado organizações missionárias para treinar, para prepará-los, enviá-los ao campo, acompanhá-los e poder ver os frutos. Auxiliar cada missionário, ocupar-se com ele. Não é fácil o preparo, mas é preciso aquele preparo cuidadoso. Primeiramente, o missionário que é candidato, ele precisa ter conhecimento teológico da palavra de Deus. Ele pode até não ser um pastor, um teólogo, mas ele precisa ter teologia, ele precisa compreender as Escrituras. E então, referindo a essa questão da missão que Deus deixou para a igreja, de nos enviar, ela cabe à igreja. A organização missionária é um meio, uma frente de trabalho da igreja. Agradeço a Deus de ver a nossa percepção de que nós precisamos chegar até os confins da terra. Quando nós recebemos a palavra de Deus, quando ela foi plantada aqui através da igreja presbiteriana, um homem chamado Simonton, trazido dos Estados Unidos, movido pelo Espírito de Deus. Ele veio só. Ele veio e começou a plantar a igreja nessa cidade de Rio de Janeiro. E ele depois voltou aos Estados Unidos, casou e voltou de novo. Logo depois veio a irmã, casada com outro missionário, e assim a expansão da igreja presbiteriana se tornou conhecida antes de Simonton morrer, com 8 anos de trabalho, ele havia deixado 4 pastores formados. Muitas outras atividades que ele deixou adiantado. E ele foi pego pela febre amarela, a pandemia era geral. E ele estava no hospital, e a sua irmã chegou para ele e falou, Simonton já estava dando sinais de que não recuperaria mais.
E perguntou para ele: e agora, Simonton? E a obra? Ele disse: Deus tem seus instrumentos. Então, quem quer que Deus queira usar é da responsabilidade de nosso Deus. A obra é dele. A obra missionária é de Deus. Ele é que nos convoca, Ele é que nos chama, Ele é que nos orienta. Num exemplo bem claro, quando Cristo estava na terra, quando Ele estava fazendo o seu trabalho de cidade em cidade, Ele destacou 12 discípulos. E passou a enviá-los de 2 em 2 a todas as cidades de Israel. Ele deu instruções bem claras como deveria chegar a esta cidade. Não entreis em cidade samaritana nem de gentios, mas ide à casa de Israel. Deu instruções quanto ao que deveria levar. Muito pouco, a não ser tudo o que tinha no seu corpo, a roupa e a sandália. Não tinha mais nenhuma sandália extra para que eles fossem. E quanto à comida, ele disse: vocês vão entrar numa cidade, e então vocês procuram alguém que tenha a honra e que possa receber a paz. Ali vocês ficaram, ali vocês ficam e pregam esta mensagem: está próximo o reino dos céus. E assim os discípulos fizeram. E eu, nesses tempos pandêmicos que nós estamos vivendo, refletindo aquilo que nós estamos passando, a igreja, bem como também os missionários, as organizações missionárias, como ela está se mobilizando para ajudar a obra a continuar. Eu orava a Deus, pedindo que Deus, antes da pandemia, para que Deus movesse o coração dos pastores à mesa da grande comissão. Que a igreja voltasse a olhar a sua responsabilidade. Que ela pudesse ver com mais nitidez a grande comissão de Cristo. E então poder trabalhar na obra missionária. E depois que isso também começou a acontecer, eu também comecei a pedir a Deus: faça com que os missionários sejam criativos, Senhor, para que eles possam continuar pregando o Evangelho, mesmo que estão dentro da sua própria casa, eles possam fazer algo. E aí nós vimos a chuva de lives, que meu ouvido não aguenta mais. Se eu pudesse, assistiria. Sábado passado, Ronaldo de Dório e outros pregando, eu não estava aguentando, minha audição não dá mais para vídeos no celular. Infelizmente, é assim. Mas o interessante, meus irmãos, é que Jesus foi específico e ele disse a seus discípulos: entre apenas nas cidades dos judeus, a casa de Israel eu vos envio. Mas quando Jesus estava para subir ao Pai Celestial, aos céus, para colocar em ordem todas as coisas, ele disse a seus discípulos: vocês vão a todo mundo. Vocês vão a todos os povos, a todas as tribos, a todas as línguas e pregai o meu evangelho. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu vou estar com vocês todos os dias. E Cristo está aqui conosco para nos consolar no meio das tribulações. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 7, quando nós vemos a ocupação da igreja para ela crescer e desenvolver isso no mundo. Paulo diz: e a graça de Deus foi concedida mediante Cristo Jesus. Como está escrito, aquele que subiu levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, aquele que subiu é o mesmo que desceu, mais inferior da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para colocar em ordem todas as coisas. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Esta era a objetividade que Deus separou o homem. E ele disse: para que ninguém
Seja como crianças, levadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia do que nos conduzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, pela justa cooperação de todos, desempenhe o seu próprio aumento em amor. Irmãos, o amor, ele não entra para nós. Ele é produzido quando você exerce o amor de Cristo. Então, o amor mantém o seu crescimento. Ela traz maturidade. Então, nós precisamos desenvolver isto diante de Deus. A igreja é uma oportunidade de nós podermos realizar missões. De você pensar assim, a missão começa na igreja. A igreja passa a missão, atravessa a rua. E aí atravessa a cidade, atravessa o país todo, chega nas fronteiras, atravessa as fronteiras, atravessa os continentes e chega lá na frente. A igreja que cresce, ela vê isso. E nós precisamos de ver. E eu quero um exemplo rápido. Conta-se a história de um professor numa escola, numa cidade bem pobre, onde as casas eram bastante velhas. Ali na sua sala de aula tinha uma menina que não penteava o cabelo, parece que não tomava banho, não tinha um sapatinho no seu pé, a roupa era velha. E então ele teve uma atitude. Ele comprou um vestidinho novo e deu para esta menina. Esta menina correu para casa depois da aula e mostrou para a sua mãe. A sua mãe olhou para ela, mas você não vai poder vestir esse vestido. Você tem que arrumar o seu cabelo, você precisa de um calçado, você precisa de tomar banho. E então, no dia seguinte, ela fez tudo isso com a menina. Arrumou, beleza, botou o vestidinho dela, ela foi para a escola todo feliz. Depois que ela voltava da escola, o pai estava no portão, olhou para aquela menina, olhou para o seu muro da sua casa e ele disse: esta casa, esse muro é tão feio para receber esta menina tão linda. E então ele reformou o muro, pintou o muro. No dia seguinte, ele olhando para a sua casa, uma tapera, e falou: esta casa não pode, que tem um muro tão bonito assim, não pode ficar assim. E então ele reformou a sua casa. E a casa estava bonita, mas ele lá fora olhando para o telhado estava todo encardido e velho. E então ele subiu, tirou a telha, renovou o seu telhado, pintou de vermelho aquele telhado. Seu vizinho do lado olhou e falou assim: mas minha casa é tão velha para estar perto dessa casa linda. E então também reformou a sua casa, pintou e pintou também de vermelho. O outro do lado fez a mesma coisa. E os moradores daquela rua olhando: mas essas 3 casas na nossa rua, nós não podemos ficar assim. E então também pintaram as suas casas, trataram dos seus muros, tiraram o mato de frente. E então aquela rua estava linda. Vendo os moradores passando por ali, viu aquelas casas bonitas, uma rua bonita naquela, voltaram e também começaram a pintar as suas casas, a fazer um trato especial na sua casa, e por fim, pintaram também de vermelho a sua casa. O prefeito andando ali agora com aquela cidade bonita, olhou para as praças onde tudo estava estragado, onde tinha mato pelas quadras, e ele mandou limpar tudo. Ele olhou para a prefeitura. Não dá para essa prefeitura ficar numa cidade tão bonita como essa. E ele também passou a pintar. Mandou que os moradores fizessem um mutirão, limparam toda a região daquela prefeitura, pintou o seu muro, pintou a casa, pintou o telhado, e a cidade ficou linda. Isso foi resultado de uma atitude que nós devemos perceber na nossa vida, onde nós estamos vivendo. A oportunidade de nós fazermos o bem no nosso meio. Imagina você aqui dentro da igreja, tantas pessoas que vêm nos visitar. Você pode terminar o culto e procurá-la também. Quantos de nós somos conhecedores dos vários grupos de panelinha? Termina o culto e já sabe onde está fulano. Fulano está perto, onde tem fulano. E assim por diante vai. Nós precisamos chegar para as pessoas.
Uma pessoa sente quando alguém passa por ela e não fala, não dá um sinal de vida, não dá um sorriso, não dá a atenção àquela pessoa. E então a forma de nós fazermos missão começa na igreja. Mas nós continuamos fazendo missão por todo mundo. E nós precisamos nos engajar. Nós precisamos zelar dos nossos missionários. Mas nós também devemos fazer missões. Então, para isso, nós podemos levantar fundos para poder ajudar a grande tarefa a que poucos trabalhadores estão fazendo. 10 não pode fazer o serviço de 60. 10 trabalha, 50 cruza os braços. É preciso repartir, é preciso fazer esse trabalho. Então, da mesma forma em que Jesus mandou aqueles discípulos, e eles eram cuidados pelos irmãos, pela casa de Israel, dava-lhes comida, dava-lhes pousada, assim os missionários precisam da igreja. Nesses dias de pandemia, missionários, nós montamos um ministério chamado uma frente de trabalho de oração pelos missionários. Eu já falei isso aqui domingo passado. E nós orávamos pelos missionários. Missionários mandavam pedidos para nós e eu encaminhava para todo o grupo para nós orarmos pelos missionários. Os missionários escreviam, dentre muitas outras coisas, pediam que Deus abaixasse o dólar, ou Deus abaixasse o euro. E enquanto eles pediam isso, eu falava, Senhor, aumenta. Abaixa, Senhor, o dólar. Eu dizia, aumenta, Senhor. E assim por diante, eles pedindo, eu falava, Senhor, aumenta. Aumenta o número de parceiros. Aumenta o amor e o zelo da igreja. Nós precisamos saber que a obra é de todos. Não adianta baixar o dólar, é preciso que a igreja vista a camisa. É necessário que nós todos engajemos. É preciso disso para que nós possamos pregar o Evangelho até os confins da terra. Vamos orar ao Senhor. Antes, nós estamos no mês de agosto, mês das missões presbiterianas. Antes de eu passar aqui para o pastor Fábio, nós vamos ver aqui uma campanha pelo mês das missões. É rápido, é 1 minutinho só. E nós vamos projetar essa janela também para os irmãos perceberem a campanha. Nós, todos os meses de agosto, nós projetamos, nós realizamos conferências missionárias. Agora não pode ter vindo missionários por causa da pandemia, mas está acontecendo muitas lives, né? Pode passar, por favor? Apagou. Você sabia que a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem mais de 240 missionários servindo em mais de 40 países? Fora esses, são vários candidatos se preparando para levar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Os nossos missionários desenvolvem vários projetos que têm como foco a evangelização, o discipulado, a plantação e revitalização de igrejas, o treinamento de lideranças locais, a formação teológica e a tradução da Bíblia para povos que ainda não têm a palavra na sua própria língua. Além disso, também trabalhamos com educação formal com princípios cristãos, atendimentos na área de saúde, socorro e auxílio em situações de catástrofes, trabalhos com refugiados, com imigrantes e muito mais. Então, nós vamos ficar e este é o nosso... um pouco apertado. E eu gostaria de agradecer seu apoio, tá? Você que está cuidando aí em cima, mas nós vamos chamar o pastor Fábio, nós vamos orar para que Deus abençoe essa congregação, aqueles que ouvem a palavra de Deus. Tenho amigos fora da cidade, fora de Brasília, que também estão assistindo, estão participando conosco, até mesmo, talvez, de ofertas missionárias. Por favor, pastor. Nosso Deus, nós queremos, em nome de Jesus, rogar que agora, neste momento, ó Deus, de serviço, ó Deus das bênçãos, ó Deus que tem nos dado poder repartir, cumprir a grande comissão de Cristo. Que este zelo, que este amor, que, ó Deus, nos constranja a dia, ó Deus, a caminhar, ó Deus, na obra missionária. Saber que a igreja, dentro da sua própria parede, ela tem missão de cuidar,
missão de dar atendimento, de prover aqueles que têm menos recursos. Nós te rogamos, nós, ó Deus, suplicamos por cada missionário, ó Deus, em volta do mundo, para que sejam, ó Deus, operosos na fé, abnegados no amor e firmes na esperança, como também cada um de nós, assim sejamos, em o nome de Jesus Cristo, Senhor.